Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de parafusadeira. Eu sempre utilizei aqui parafusadeira ligada na força, ligada na tomada, e sempre fui bastante resistente resistente no uso de parafusadeira a bateria. E agora eu estou usando aqui nos trabalhos, estou usando essa parafusadeira e estou muito contente. Uma excelente máquina, e eu gostaria de mostrar os detalhes para que vocês, quando forem comprar comprar a de vocês acertem na compra no sentido dos detalhes que vocês precisam prestar atenção. Essa máquina é uma furadeira parafusadeira. Então ela tem o recurso de furar, recurso de parafusar. Então, começando aqui nos detalhes que ela tem, eu tenho uma velocidade regulável. Essa regulagem da velocidade você controla no gatilho. Então, para você iniciar, por exemplo, um aperto, você tem que iniciar lento, senão você acaba estourando o parafuso. Então, você tem esse recurso de um acionamento de velocidade regulável no gatilho. Outro detalhe é com relação ao sentido da rotação. Então você tem aqui um seletor, esse seletor. De um lado você tem o giro normal, no meio você tem ela travada e no outro lado você tem o sentido reverso, ou seja, desaparafusando. Então esse é um segundo recurso da máquina. Um terceiro recurso é com relação ao nível de rotação da máquina. Então você tem esse seletor que tem duas posições, alta velocidade e baixa velocidade. A baixa velocidade vai de 0 a 400 rotações por minuto. E a alta velocidade vai de 0 a 1.600 rotações por minuto. Então, como selecionar isso? Como escolher essa quantidade de rotações na hora de você utilizar? Para você fazer um furo, quanto mais rotação você tiver, melhor. Então, você precisa ter vamos dizer, uma velocidade boa para realizar um furo. Então, utiliza-se a alta velocidade quando você vai fazer furações. Quando você vai fazer parafusar parafusos, você tem que selecionar a baixa velocidade. Justamente porque você vai coordenar com outro recurso da máquina, que é o seu torque. Essa máquina tem aqui um anel, onde você tem uma seleção de 1 a 23. Esse 1 a 23 significa o torque da máquina. Então eu tenho um torque 1, que é um torque mínimo, e o máximo um torque 23. Então, por exemplo, se eu vou parafusar um parafuso no IP, que é uma madeira bem dura, se eu colocar o torque 1, o IP não vai deixar o parafuso entrar. E a máquina começa a patinar e não consegue colocar o parafuso para dentro. Agora, se eu coloco no 23, aí sim a máquina tem potência e tem torque, força para enterrar esse parafuso. Então, justamente a combinação do torque 23, que é o torque máximo, com a baixa velocidade, cria uma condição para que você consiga colocar o parafuso tranquilamente na madeira. Se você usar a alta velocidade, corre o risco por exemplo, aqui do bit de Phillips, né, do tipo Phillips, espanar a cabeça do parafuso. E aí você não consegue parafusar, porque em vez de ficar uma estrelinha, fica liso. Então, justamente a combinação da baixa rotação com a força. Então, quando você for usar, dependendo do serviço que você vai fazer, você precisa prestar atenção nessas combinações. Essa máquina tem um torque de 51 newtons. Newton é a medida de classificação de torque. Então, ela tem 51 newtons de força, que é uma excelente quantidade para uma parafusadeira. E associando com essa questão de regular a quantidade de rotação, ou seja, alta velocidade e baixa velocidade, você tem na mão um universo interessante para combinar e realizar um trabalho com sucesso.
Essa máquina tem um freio elétrico, então quando você está acionando ela, é só tirar o dedo do gatilho que ela praticamente freia. Vejam. Isso por uma questão de segurança é interessante. Outra questão é a questão do mandril de aperto rápido. Então você simplesmente com a mão consegue trocar a ferramenta tranquilamente. Com relação ao uso dela, como é uma furadeira, você pode utilizar brocas para madeira, para metal, serra-copo, a serra-copo no máximo de 2 polegadas, que essa referência é o que está no manual da máquina. A máquina tem um LED de iluminação, justamente para iluminar a área onde você está atuando. Imagina você apertando um parafuso dentro de um armário, então o LED vai iluminar o espaço de trabalho. Então quando você aciona o gatilho, o LED se acende. E é um LED bem forte, então ilumina bem o espaço. Bom, com relação à máquina, acho que eu já falei tudo. Agora eu falo um pouco das baterias, que é a alimentação da máquina. Essa máquina, ela vem com 2 baterias, uma de 4 amperes, uma de 4 amperes e uma de 2 amperes. Ou seja, uma tem o dobro de capacidade da outra. Para você remover a bateria, você simplesmente aperta esse botão e remove a bateria. Como eu falei no início do programa, eu sempre fui reticente justamente por essa questão de ter que ficar carregando bateria e tudo mais. E você, à medida que está usando a máquina vai perdendo potência, né? Mas eu estou usando essa máquina já faz um tempo e eu estou bem contente com relação à capacidade de uso dela. Vejam que a bateria tem aqui um mostrador. Você aperta o botão e você tem mostrando quanto tem de bateria ainda para você utilizar. Essa bateria de 2 amperes ela leva meia hora para ser carregada. E a de 4 amperes, que é o dobro, leva 1 hora. Então assim, é um tempo relativamente rápido para você não parar a utilização da máquina. A bateria de 2 amperes dura 2 horas, porque ela tem a referência de 4 amperes hora, ou seja, 4 amperes hora dura 4 horas, 2 amperes hora dura 2 horas. E o tempo de carga é muito menor, então você acaba não tendo problema de ficar com a máquina mais fraca por conta da bateria. Outro detalhe interessante é com relação ao carregador das baterias. Esse carregador é um carregador inteligente. Então quando você encaixa a bateria para carregar, o carregador faz uma leitura da bateria. Então ele mostra se a bateria está superaquecida, primeiro ela não vai carregar e ela vai primeiro esfriar. E aí sim ela começa a recarregar. Então digamos que eu use a máquina intensamente, ela fica muito quente, aí coloco para carregar. Ela vai esperar esfriar para depois iniciar o carregamento. Ela tem uma referência aqui com relação à cor da iluminação e piscando ou não, que mostra se a bateria está danificada. Então, às vezes você vai colocar a bateria para carregar, ela estragou e você não percebe isso. Então, você tem essa informação. E aqui embaixo a questão, a luz verde que está piscando, que justamente está mostrando que ela está carregando. Se vocês prestarem atenção, ela está piscando aqui e ela está piscando aqui. E quando ela terminar de carregar, essa luz verde vai ficar acesa, sem piscar. Então assim, eu acho interessante porque você consegue enxergar o universo da bateria acontecendo. Qual o tempo de carga que falta. Ela não dá exatamente o tempo de carga, mas você está vendo aqui, olha, que eu estou no 3º tracinho. Então quando começar a piscar o 4º, quer dizer, já está quase acabando. Então você tem uma boa leitura da questão da bateria. Bem, esse foi o nosso programa de hoje. E eu queria justamente mostrar esse universo da parafusadeira com seus diversos recursos, justamente para vocês na hora de comprarem, na hora de comprar de vocês, fazer uma boa compra e ficar satisfeito, porque a pior coisa que tem é você comprar uma máquina que depois você se arrepende.
Então, se vocês curtiram aí o programa, dê aquele joinha lá no canal do YouTube. E eu espero vocês no próximo programa. Grande abraço!